Boa noite, irmão. Graça, misericórdia e paz. Isso é bom, irmãos. Vamos abrir nossas Bíblias na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 2. Filipenses, capítulo 2. Vamos ler a partir do versículo 6. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Versículo 6 fala que o Senhor Jesus Cristo, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Eu queria só, antes, fazer uma rápida introdução, porque aqui a palavra fala que ele não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Vocês sabem, irmãos, que o Senhor Jesus foi muito questionado por dizer-se filho de Deus, fazer as mesmas obras de Deus, por perdoar pecados que só Deus perdoa. Mas aqui nesse texto do apóstolo Paulo, ele está falando de uma expressão que ele não julgou por usurpação ser igual a Deus. Significa dizer o seguinte: usurpar é você se apropriar de algo que não lhe diz respeito, algo que não é seu, algo que não tem nenhuma pertinência com você, nenhuma relação com você, e você se apega àquilo como se fosse seu. Então Jesus ele não teve por usurpação. Por que ele não teve como usurpação ser igual a Deus? Porque ele é Deus. Os incomodados que se retirem. Entendeu qual é o sentido básico disso? Ele podia sustentar que era Deus e mantinha-se como Deus e estamos conversando. Não havia nenhum usurpação, ele não estava usurpando nada. Em função dos questionamentos que nós sabemos que deviam ser feitos pelos religiosos. Quem é este? Quem deu essa autoridade a ele? Quem pode perdoar pecados senão Deus? Fazendo-se filho de Deus, vamos matá-lo. Mas Jesus não teve por usurpação essa função, porque ele era Deus. Agora, no conselho eterno de Deus, no conselho eterno celestial, ele resolveu se submeter a uma condição humana no sentido de afastando aquela utilização que lhe era própria de poderes divinos, afastando isso, ele simplesmente se humilhou. Diz-nos o texto que ele assumiu uma forma de servo, e na própria existência dele, na própria vida dele, nós vimos quantas vezes ele fez a função de servo. Por exemplo, quando lavou os pés aos seus discípulos, alguma coisa que é absolutamente inusitada, sendo ele o mestre, sendo ele o Senhor, lavar os pés dos seus discípulos. Mas ele o fez. Ele
ele assume essa função, essa forma de servo. E diz mais o texto que, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou. Ora, irmãos, aqui nós temos que fazer algumas perguntas. Muitos de nós sabemos a resposta, mas é importante que estejamos reiterando essas inquietações que por vezes vêm na nossa mente. Nós temos aqui Jesus, que é Deus eterno. Esse Jesus, ele é Deus eterno. Antes dos tempos eternos, ele já era Deus. Antes do mundo existir, ele já era Deus. Agora, nós temos aqui esse Deus assumindo uma forma humana. Aí você pergunta, quem é esse Deus que assume a forma humana? É o Deus lá o Deus do Olimpo, o Deus dos hindus, dos Vedas? São aqueles deuses? Não. É o Deus santo, santo, santo. Um Deus puro, um Deus perfeito, um Deus autossuficiente, um Deus onipotente, onipresente. Este Deus santo vai assumir uma forma de homem que nós sabemos que homem é esse e que forma foi essa que ele assumiu. Daí, essa série que nós estamos fazendo de Fundamento da Fé, chamando de Jesus, a pessoa gloriosa e singular de Jesus Cristo. O Deus Santo assume a forma de um homem. Qual era a referência de homem que a humanidade tinha, irmãos? Só o homem caído. O homem pecador. O homem impuro. Segundo o diagnóstico das Escrituras, não havia um justo sequer. Não havia quem fizesse o bem. E Jesus assume essa posição de homem sem pecado. Sem pecado. Mas homem. Homem sujeito a todas as limitações que qualquer ser humano tem. Ele saiu da sua excelsa posição para ser encontrado em forma, como diz as Escrituras, forma de verme. Verme sou. Irmãos, nós sabemos que a imaginação do pensamento do homem, que é a referência do texto, é má continuamente. Mas nós temos um Deus cujos pensamentos são sempre de bem e é um Deus perfeito e santo. Repito, santo, santo é o nosso Deus. Mas, diz-nos o texto que Jesus assumiu essa posição. E diz mais, que nesta posição se reconhece que há uma humilhação. Porque você está em uma certa posição, não é? Um certo destaque, esse Deus transcendente, que não toca em pureza, porque, diz nas Escrituras, quem comparecerá no Monte Santo de Deus? Aquele que é puro. Por que tem que comparecer só o puro? Porque Deus é puro. Só comparece o puro porque Deus é puro. Mas ele diz aqui que ele se humilhou. E é uma humilhação. Mas o que há de singular na pessoa de Jesus Cristo, irmãos, é o seguinte: é que ainda na sua humilhação existe uma grande glória. Por que existe uma grande glória na humilhação de Jesus, irmãos? Porque Jesus veio para salvar. Isto é uma coisa gloriosa. O Deus eterno se transforma em homem para salvar. E são palavras de Jesus.
São palavras de Jesus, devemos guardar no nosso coração. São palavras de Jesus dizendo ao Pai, na oração sacerdotal de João 17: eu te glorifiquei na terra, fazendo a obra que tu designaste. Qual foi a obra que Deus designou ao Filho? Vixe, tá ruim? Vixe. Oh, mas não, vamos embora, vamos ajeitar aí o negócio. Qual foi a obra que ele designou, irmão? Ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. E ele glorifica o Pai fazendo esta obra, mas que sabemos, irmãos, que teve um alto preço. Uma humilhação tremenda, irmãos. Aquela humilhação que nós sequer imaginamos passar por ela, né, irmãos? Por quê? Porque nós sabemos quem nós somos, né, irmãos? Nós somos importantes, né? Nós somos donos de nós mesmos. E quem ousará falar do nosso caráter? Quem ousará fazer isso? Não. Mas o Deus eterno não teve por usurpação e poder ter se apegado a essa condição. Daqui não sai, daqui ninguém me tira. Mas ele, irmãos, se esvaziou. Irmãos, esse esvaziar-se do Senhor diz muito com as nossas pessoas. E às vezes a gente fica falando do Senhor, achando que, bom, méritos para Ele, que Deus maravilhoso nós temos, olha que Deus maravilhoso, que Deus extraordinário, glórias ao Senhor por isso, bendito o Senhor, exaltado seja em todas as nações, ninguém fez as obras que Ele fez. Sim, mas o que isso tem a ver comigo? Irmãos, quando ele se esvazia, isso aponta para mim e para você. E nós também temos que nos esvaziar, amém, irmãos? Para que possamos ser enchidos do Espírito Santo. Ele se esvaziou, sendo Deus, se humilhou, foi encontrado na forma de servo, lavou pés. E ele está dizendo para mim e para você que tomamos o seu nome, lave os pés uns dos outros também. Diz-nos as Escrituras, aquele que se humilha será o quê? Diz-nos as Escrituras, falando da humilhação de Jesus, que tem a ver comigo e com você. Bem-aventurados, a primeira bem-aventurança qual é, irmãos? Hein? Bem-aventurados os humildes. Então veja, irmãos, este que é Deus, que é santo, transcendente, esse Deus desce, vem à terra para buscar, sabe quem? Essa coisa linda que é você. Essa peça perfeita que é você. Esse mar de justiça que é você. Esse mar de santidade que é você. Esse de caráter irretocável que é você. Ele veio para mexer em mim e em você. E ele trouxe um diagnóstico maravilhoso, irmãos. A tua justiça, a tua bondade, a tua religiosidade, tudo isso tem que ir para a cruz do Calvário. Aqui está, irmão. Deus que é santo, que se humilha, mas que aponta
em termos práticos e como reflexo. Porque nós fomos chamados para ser a imagem e semelhança do Senhor Jesus Cristo, irmãos. Em todas as coisas. Sede perfeito, como o vosso Pai é perfeito. Você vê que o nível do salto é alto. Não vamos procurar, irmãos, baixar nível. No mundo a gente já baixa muito nível. Mas na vida cristã, o salto da vara é mais alto. A metragem é mais alta. E o Senhor nos capacita. E o exercício da piedade cada vez está nos saltos mais altos. Mas sempre lembrando, irmãos, que a nossa posição tem que ser sempre uma posição de humilhação. Então esse Deus, irmãos, esse Deus excelso, esse Deus transcendental, que as Escrituras perguntam, habitará Deus na terra? Sim. O Verbo se fez carne, olha aí. Eram perguntas irrespondíveis no Antigo Testamento. Habitará Deus na terra? O Verbo se fez carne. E o Verbo era Deus. Como pode ser o homem justo diante de Deus? Ó, não há um justo sequer. Mas então como pode? Justificados, pois, pela fé. Pela fé. Temos paz com quem, irmãos? Com Deus. O Deus eterno se fez uma pessoa humana. E este aspecto desta forma humana do Senhor Jesus Cristo, sabemos, irmãos, que por gerações e gerações tem sido atacado. E nós estamos aqui para dizer, irmãos, que nós cremos na palavra de Deus, porque a palavra de Deus é a verdade. Santifica-os a tua palavra é verdade. Porque nós cremos que é assim? Porque assim está escrito. Em termos práticos, há muitos anos atrás, há uns 40 anos atrás, eu fui participar de uma audiência numa vara de família. Primeira audiência. Tremendo mais que vara verde. Enfrentar um juiz, um promotor experiente, e ali um infantezinho, magro, parecia um cibite baleado. Foi para essa audiência e aconteceu um fato interessante, que é corriqueiro, mas um fato interessante, é que a autora da ação, a pessoa que estava pedindo os alimentos, não compareceu à audiência. Estava lá eu com o réu, advogado do réu, mas a autora da ação não compareceu. Aí eu, querendo aparecer, e essa era a época que eu usava anel de advogado. Depois que eu me dei o entendimento, eu joguei o negócio fora. Aí eu bati assim na mesa, tá, e disse para o juiz, Excelência, se a autora não compareceu, vamos arquivar o processo. Seguríssimo do que estava dizendo. Aí ele olhou para mim e disse, muito bem, doutorzinho. Aí já me botou lá no meu lugar. Muito bem, doutorzinho. Aonde é que está escrito? Oh, Jesus. Naquele tempo eu não tinha Jesus. Jesus estava procurando e eu fugindo, mas não me alcançou. Aí eu digo, ai, Jesus. É porque eu nunca disse negócio de Ave Maria, essas coisas não, mas Jesus eu não falava, mas sabia o que era. Ai, Jesus, e agora, José, para onde? Mas eu me lembrei que eu disse, mas eu tinha visto esse negócio. E por isso que eu estou falando. Aí ele disse, pois me mostra. E eu não sabia de cabeça, que só com os anos é que a gente vai gravando as coisas, né?
Os artigos estavam, fazendo de cabeça, mas naquele tempo eu não sabia. Eu disse, o senhor me dá 5 minutos? Ele se olhou para o promotor, o senhor concorda com isso? O promotor, fazendo, aqui eu vou dizer para vocês, irmão, fazendo hora comigo, ele, os dois. Aí eu peguei e comecei a procurar para cá. E o nervosismo passava da paz, não sabia pegar, estava aí. Rapaz, de repente eu me deparei com um artigo. Estava lá bem claro. Código de processo, né? Não comparecendo o autor da ação de alimentos, arquiva-se o processo. Aí quando eu falei para o juiz, ele disse, olha, aí falou para o promotor, olha aí, rapaz, está aí mesmo, ó. Como se ele não soubesse, cabra sem respeito. Eles sabiam, mas estavam me testando se eu sabia ou não. E qual era a base da minha afirmação, né? Para arquivar um processo que vocês sabem, irmão, se uma pessoa entra com ação, passa anos e anos para resolver um problema, e ali era uma ocasião, imagina arquivar um processo desse, quanto tempo ia demorar mais? Mas eu disse, bom, estou fazendo aqui o papel de advogado de uma parte, eu vou exercer o direito dele. Arquivar o processo. Aí o juiz disse, faça constar nos autos que, feito o pregão, comparecendo o réu e seu advogado, a autora não compareceu à audiência, determino que arquive o processo. Eu digo, oh, glórias! Maravilha. Mas sabe por quê, irmãos? Sabe por quê o processo foi arquivado? Porque na hora eu tive uma resposta adequada para uma situação. Está escrito. Meu irmão, a palavra de Deus é escritura que vale mais, muito mais, incomparavelmente mais do que qualquer escritura de terreno. Porque as escrituras de terreno, por vezes, são impugnadas. Mas essas escrituras sagradas estão aqui, irmãos. E nunca ninguém jamais conseguiu desacreditar. Por quê? Porque aqui está a assinatura de Deus. E Deus não muda. E o que ele disse se concretiza. O que ele diz é a verdade. E nós temos que nos firmar na verdade. E a verdade é Jesus. O Deus que se fez carne, que habitou entre nós, cheio de graça, de favores e de verdade. E vimos a sua glória em tudo que ele fez, em tudo que ele faz, e em tudo que ele está fazendo, nós vemos a glória do nosso Senhor. Jesus, irmãos, é homem e é Deus ao mesmo tempo. Nós não podemos, irmãos, separar isso. Eles existem, duas pessoas, Deus e homem. Perfeitamente Deus e perfeitamente homem. E como perfeito Deus, em todo o seu procedimento puro, justo, é um modelo a ser imitado. E como homem, Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E porque ele não tinha pecado, ele podia perfeitamente ser oferecido como sacrifício naquela cruz do Calvário. Precisa, para minha salvação, precisa de um homem, e este homem, diz-nos as Escrituras, que é o único, irmãos, o único mediador, o único intermediário, o único conciliador entre Deus e os homens. As Escrituras dizem que não há salvação fora deste nome.
Por isso, nós falamos de singularidade de Jesus Cristo. Mas nós sabemos que a humanidade do Senhor Jesus Cristo tem sido questionada. Vamos agora, irmãos, deitar os nossos olhos nas Escrituras. Vamos falar da natureza humana do Senhor Jesus Cristo. E não vou usar argumentos nossos, mas argumentos das próprias Escrituras. A palavra de Deus nos diz em Mateus 26, 12, como introdução para provarmos que Jesus era um homem verdadeiro, um homem completo, que ele era um homem com um corpo, porque alguns, vocês sabem, diziam que não tinha uma aparência humana, mas não era humano, mas Mateus 26, 12, o próprio Senhor Jesus Cristo, naquele episódio em que é derramado perfume sobre ele, Mateus 26, 12, ele diz o seguinte, está escrito na palavra, derramando este perfume sobre o meu corpo, ela o fez para o meu sepultamento. Alguém chegou, lugar comum, mas isso aí tem sido combatido. Ela chegou, colocou um perfume sobre um corpo, e Jesus já profetizando com a visão, pelo Espírito Santo, já dizia, ela fez isso para o dia do meu sepultamento. E foi um corpo que foi sepultado, irmãos. E foi um corpo que foi ressuscitado, irmãos. Porque se não houve um corpo sepultado e não houve um corpo ressuscitado, a nossa fé é vã. Então o assunto carece de muita atenção para não abrirmos mão disso. Porque isso é fundamento da nossa fé, irmão. Olha o que está dito aqui. Ela derramou perfume sobre o meu corpo e ela o fez para o meu sepultamento. Irmãos, na cruz, o que foi pregado na cruz, irmão? Foi aquela serpente Neutzan, a figura lá do Antigo Testamento, realidade para certas circunstâncias, mas uma figura. Foi a Neutzan, a serpente que foi levantada no deserto, foi ela? Não. Foi o Senhor Jesus Cristo que é a realidade. Que é a substancialização, Um corpo foi crucificado. E este corpo crucificado já havia padecido, estava dilacerado, desde o momento que se apresentou diante de sacerdotes, do sacerdote, diante do sumo sacerdote, diante de Herodes, estava já todo espaldeirado, machucado, ensanguentado, um corpo ensanguentado. A cruz foi uma conclusão, mas ele já vinha de humilhação anterior, irmãos. Um corpo foi cuspido. Um corpo santo, perfeito, criador, foi cuspido pela criatura. Este mesmo corpo, irmãos, quando ministra o sermão lá no monte e desce, ele encontra este mesmo homem, encontra com um leproso. E você sabe que não convinha a ninguém no passado, e a judeu principalmente não convinha tocar em leproso porque se tornava impuro. O leproso tinha que ficar distante, e quando passava de impuro, quer dizer, fica lá, eu fico aqui para ficar impuro. Para não ser contaminado.
E ainda tinha algumas regras cerimoniais, que aí não vamos entrar em detalhes. Bom, impuro. Sabe o que Jesus fez, irmão? Não foi um fantasma, não. Foi Jesus que, sentado, ensinando os seus discípulos o sermão da maturidade. O sermão da maturidade, o sermão do mundo, o sermão da maturidade. Ele desce, irmão, e toca no leproso. E o leproso é curado. Foi um homem que tocou no leproso. Jesus, homem, tocou no leproso. Ah, eu já sei disso, mas quanto você se apropria disso, irmão? Essa é que é a questão. Irmão, tudo que você está falando aqui, irmão, isso aqui é beabá da verdade. Mas quanto você se apropriou do beabá? Porque esse mesmo Jesus que tocou no leproso e o purificou, irmãos, ele nos ateu naquela cruz do Calvário, nos matou e nos purificou. Essa impureza, esse mar de lama, de imundície, que é você, que sou eu, e agora podemos dizer no tempo verbal passado, que éramos nós. Ele tocou nisso. Irmãos, é pior do que leproso. Nós éramos piores do que leprosos. Porque o leproso tinha uma enfermidade física, mas a nossa enfermidade era espiritual e era mortal. E ele nos tocou, irmão, sabe para quê? Para nos livrar da morte eterna. Ele fez isso. Ele se humilhou a ponto de tocar em nós. Isso é humilhação. Quem faz isso por você? Descer a esse nível. Irmãos, foi o homem Jesus que chegou no túmulo de Lázaro e deu um berro. Lázaro, sai para fora. Sabe o que aconteceu? Lázaro sai. Você estava morto em seus delitos e pecados. E por misericórdia, graça, você ouviu a voz do Senhor. Palavras de amor. Sai da morte e vem para mim. Você e eu estávamos mortinhos da Silva. Mortos ambulantes. Pensávamos que tínhamos vida. Muitos de nós, ousadamente, sem direito, diziam: eu também sou filho de Deus. Não era. Foi por causa de Jesus. Este homem que veio e habitou aqui na terra, que pagou o preço lá naquela cruz do Calvário, que teve coragem de falar. Porque a fé vem pelo e ouvir da palavra de Deus. E quem é a palavra de Deus, irmãos? É o Logos. É o Logos eterno. A palavra eterna. Um homem num corpo físico, agindo como um homem normal, exceto o pecado. Exceto o pecado. Então Jesus tinha um corpo físico, tinha uma alma humana, anima, para se animar, uma alma humana, e também tinha um espírito humano. Senhor Jesus. Vamos ver aqui um texto, irmãos, de Mateus, capítulo 26. Porque o que é a alma, irmãos?
que é alma? A alma é a sede dos nossos pensamentos, né? A sede do nosso intelecto, né? A sede das nossas razões e arrazoados, né? A alma é a sede dos nossos sentimentos, né? A sede é a base das nossas vontades, pensamentos, sentimentos e vontades. Jesus tinha uma alma humana. Diz-nos o texto de Mateus 26, 38, então lhes disse, Jesus disse, a minha, vamos lá todo mundo, é bom, está todo mundo juntinho, porque não todo mundo, esse é o povo que vai morar no céu, né? Então todo mundo junto, amém, irmão? Vamos juntos, não precisa ninguém para trás não, irmão. Vamos juntos aqui, vamos caminhando juntos aqui. Então lhes disse, a minha alma está o quê? Profundamente triste, até a morte. Ficai aqui, e o que, irmãos? E vigiai comigo. Ora, quanta humanidade há aqui nisso, irmãos. A minha alma está profundamente triste até a morte. Acho aqui um estado quase sem depressão. Profundamente triste até a morte, quase uma depressão daquela que ninguém tinha. Mas ele diz, ficai aqui e vigiai comigo. Vigiai comigo. Porque aqui, meus irmãos, múltiplos sentimentos. Sentimento de angústia, sentimento de tristeza e um desejo, irmãos, de companheirismo. A minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Irmãos, os mesmos sentimentos que Jesus experimentou como homem, nós também temos experimentado. Isso é um fato, né? A gente sabe disso, todos os dias. Passamos por circunstâncias difíceis, momentos angustiosos, momentos de receios, temores, certos pavores. Jesus passou por tudo isso, irmão. Mas o que eu queria trazer para nós aqui é essa ideia desse vigiar comigo. Essa ideia desse companheirismo. A necessidade de companheirismo, de amigos. Irmãos, mais do que qualquer tipo de comunhão, mesmo as chamadas cristãs pro forma, elas precisam passar pelo cravo do verdadeiro companheirismo. Companheirismo no sentido de responder àquele apelo da palavra, que diz, levai as cargas um dos outros. Por isso Jesus invocou o companheirismo. Porque é a palavra. Estava estimulando os seus discípulos a compreenderem a necessidade de estarem juntos com ele, porque ele pedia ajuda naquele momento, não queria estar só. É tão bom, né, irmãos, quando no nível horizontal de relacionamentos, notadamente na nossa casa, nossos relacionamentos familiares, base de todo, né? A gente tem companheirismo entre os cônjuges e companheirismo entre pais e filhos, companheiros. Irmão, isso é um estigma, vou usar a expressão estigma, tá? Estigma, com licença, tá certo? Isso é um estigma, irmãos.
que está notadamente sobre os casados. Não é bom que o homem esteja só. Aí casou para quê? Vamos lá. Casou para desenvolver um projeto de vida comum. Temos pontos de vista comuns que acho que encaixam e tudo mais. Casando porque precisamos desenvolver a nossa sexualidade sem pecado. Mas, irmãos, no casamento, marido e mulher não podem prescindir de buscar um estado de relação fortíssimo de companheirismo. O próprio Senhor Jesus, agora lembre-se, ele se esvaziou, amém, irmão? Deus não precisa de nada, mas ele se esvaziou, ficou na forma de homem. Nessa condição, ele teve as experiências da alma dele. E você também tem as suas. O que ele está dizendo aqui é socorro para ele, mas também socorro para você. Nós precisamos exercer companheirismo no nosso relacionamento conjugal, irmão. O seu melhor companheiro é o seu cônjuge. Não é o seu patrão, não é o seu professor da faculdade, não é a sua amiga, não é o seu amigo. O seu melhor companheiro é o seu cônjuge. É um nível, irmãos, de relacionamento tão íntimo, irmãos, que não pode prescindir de companheirismo. Onde haja liberdade de nós falarmos uns aos outros aquilo que nós estamos sentindo. Tem relacionamento, irmãos, que o cônjuge não tem liberdade de falar o que está sentindo. Não tem liberdade de falar o que está sentindo. Não tem. Por quê? Não sei. Lá no passado, alguma coisa aconteceu, de repente começou a recuar e falava, não ouvia muito, essa dinâmica do relacionamento conjugal, que com o tempo vai ganhando peso e posição, que chega um ponto que você não pode falar nada. Tem cônjuges que são anulados na sua casa. Anulados. E a minha alma, como é que está? Eu não tenho um sentimento também, eu não posso me abrir, eu não posso falar, eu não posso opinar, eu não posso fazer nada. Isso está errado, irmão. Nós precisamos, em nome de Jesus, acertar essas coisas. E digo mais, irmãos, a noite já vai alta. O dia está chegando e talvez não dê tempo você acertar isso. E eu vou dizer uma coisa para você. O marido cuida das coisas da mulher. O casado cuida das coisas da mulher. E a mulher cuida das coisas do marido. Em primeiro lugar. Esta é a nossa esfera de preferência. Preferencial. E nós temos que ter, irmãos. Descendo aqui para estreitarmos aqui o que estamos tratando. Precisamos exercer companheirismo, irmãos. Sabe, queridos, Jesus criticou. Como quem diz, pô, negado, desafiei vocês. Andamos esse tempo todo junto aqui. Agora vocês me deixaram sozinho nesse negócio? Eu estou precisando aqui da presença de vocês para orarem comigo. Eu acho, irmãos, que um pouquinho mais de oração, um pouco mais de oração conjunta na nossa casa, pode amainar, escoimar, diminuir, reduzir muitas coisas de atritos na nossa casa. Porque quando nós oramos, irmão, nós estamos buscando uma mediação. Quando um casal ora junto, eles estão buscando uma mediação. Porque oração não é para dar recado para o outro. Porque às vezes a gente faz uma oraçãozinha dando recado para o outro, né? Mandando recadinho direto, né? Não. Oração é pedindo mediação. Olha, nós dois, como bons cristãos, nascidos de novo, estamos colocando essa questão diante do Senhor, e Ele, como um bom juiz,
vai julgar a nossa causa e vai dar sabedoria para nós resolvermos essas diferenças. Jesus disse, olha o que Jesus disse aqui, irmão. Ficai aqui e vigiai comigo. E a palavra nos diz, nos mandamentos recíprocos da palavra de Deus. Nos mandamentos recíprocos da palavra de Deus. Na mutualidade da palavra de Deus. Orai uns pelos outros. A primeira oração que você tem que fazer, sabe quem é? Não é para o Senhor te dar um dia bom, não. É orar pelo seu povo. Mandamento do versículo diz, carregai as cargas uns dos outros. Claro, irmãos, que nós sabemos que no texto de Gálatas, não sei se é 6 ou 5, ele vai falar de carregar os fardos uns dos outros. As cargas uns dos outros, e mais diante diz assim, mas cada um tem que levar o seu próprio fardo. Não há contradição nisso, né, irmão? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, né? Uma coisa é, bom, a despeito de todo problema, toda dificuldade, toda luta, sofrimento, qualquer coisa que esteja passando, eu vou ter que ajudar, vou ter que estar com esse meu irmão. Mas tem fardo que você vai ter que carregar sozinho, irmão. Por exemplo, a sua oração individual com o Senhor, isso é um fardo, amém, irmãos? Meu jugo é suave, meu fardo é leve. A sua oração individual é um fardo que ninguém pode fazer por você. Né? O pastor não pode fazer por você nas chamadas assembleias, né? Não pode fazer por você. O líder lá não pode fazer. Não, o que fazer? O seu esposo, sua esposa não pode fazer por você mesmo tem que fazer. A multiforme graça do Senhor que foi dispensada a você, aquele que, como é que diz a palavra lá em Romanos, capítulo 12? Hein? Hã? Por favor, mais alto. Não, é mais adiante. Aí está rogando e tal por tudo que ele fez. Mas ele vai lá dizer, mas assim, é porque não tem a memória está ruim já. Ele diz assim, o que serve com diligência. O que contribui, faça com liberdade. São dons da graça que são dados e são encargos nossos. Ninguém vai poder fazer por você. Né? E tem outros. O que presida com... É porque eu estou esquecido. Com diligência. E tem outros mais. Esse fardo aí você vai ter que carregar sozinho. E também você vai ter que carregar sozinho o fardo da sua insensatez. Porque você faz coisas insensatas e este fardo você vai colher. Porque aquele que come semeias também ele vai o quê? Vai colher. Mas não significa dizer que ele estando colhendo pela insensatez, você não possa ajudá-lo. Mas sabe de uma coisa? O fardo é dele. Mas aqui, irmãos, o Senhor Jesus Cristo pediu com toda instância que os seus discípulos estivessem junto com ele naquele momento de angústia, de aflição, porque nós sabemos, irmãos, que ele iria ser separado do Pai lá na cruz do Calvário. E ainda, como homem completo, Jesus tinha um espírito humano. Vamos ver aqui o texto de Lucas 23, 46, por gentileza, irmãos. Lucas 23, 46, então somente para confirmar. Ele diz, lá na cruz do Calvário, Pai, Lucas 23, 46, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Nas tuas mãos entrego o meu espírito. Então Jesus, irmãos, é um homem com a natureza humana perfeita. Tinha um corpo humano, tinha uma alma e tinha um espírito.
E o que isso tem a ver com a gente, irmão? Ah, irmão, mas isso eu sei. Mas o que isso tem a ver com a gente? Tem a ver com a gente. Sabe o quê? Tem a ver com a gente. E o vosso corpo, alma e espírito se conservem o quê? Íntegros, irrepreensíveis, até a volta do Senhor Jesus Cristo. Jesus tinha um corpo humano, tinha uma alma humana e tinha um espírito humano. O que tem a ver comigo, com você? Estava me lembrando que lá na ceia, é em Lucas também. Tem um texto lá em Lucas que o Senhor diz assim: este é o meu corpo, que é dado por nós. Aí nós tomamos esse texto, e com razão, apenas uma faceta. Esse corpo oferecido na cruz do Calvário foi o corpo para perdão de todos os nossos pecados. E é verdade. Mas não só para isso. Jesus ofereceu o corpo dele, porque no corpo dele, irmãos, no corpo dele, existe, amados irmãos, qualidades que nenhum outro ser humano tem. Você se lembra que Jesus tinha um corpo humano, mas ele não tinha pecado. E ele ofereceu, disse, tomai e comei. E ele diz, aquele que de mim se alimenta, por mim e vida. Nele nós vivemos, nele nos movemos e nele existimos. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Para que foi quem nos deu vida? Para que nós possamos viver a vida dele. Romanos 8, 29 diz assim, irmãos: porque aos que dantes conheceu, a estes predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho Jesus. Então, o corpo de Jesus Cristo, ele é dado na cruz do Calvário para pagar o preço, como o Cordeiro Imaculado, pagar o preço dos nossos pecados. Mas, tomai e comei. O que tem a ver com a cruz? Tomar e comer é que se você se alimenta dele, você vai viver por ele, porque aquilo que nós contemplamos é aquilo que nós nos tornamos. Se nós contemplamos o Senhor, a vida do Senhor, o modelo do Senhor, ser imitadores de Deus, nós vamos nos transformar em imagem dele, irmãos, nos alimentando do corpo dele que ele nos ofereceu. Veja os benefícios, irmãos. Este corpo de Jesus Cristo, esta alma de Jesus Cristo e esse Espírito de Jesus Cristo. Ele era um homem perfeito. Ainda temos uma estradinha um pouquinho mais, irmãos, para avançarmos aqui, para concluirmos. Vamos agora falar da humanidade de Jesus na sua limitação humana. Jesus, esse Deus, que era Deus eterno, que não tinha por usurpação de ser a Deus, podia usar todos os atributos de Deus, ele tinha limitações que ele mesmo se impôs. Essas limitações foram impostas por ele mesmo. Ele se impôs essas limitações. Porque ele é Deus, ao mesmo tempo Deus, é Deus conosco, amém, irmão? Emmanuel é Deus conosco e é um homem conosco. Mas ele se restringiu
se permitindo apenas, em certos contextos, submetendo-se, olha, como homem, ao Espírito Santo, e em certos contextos, o Espírito Santo agia, Deus agia, e você sabe que há contextos aqui tremendos que é Deus que está fazendo o negócio. Mas ele fazia aquilo ali, irmãos, porque ele via o Pai fazer. Ele só fazia aquilo que o Pai mandava. Ele tinha uma vontade, porque ele é Deus, tinha uma vontade perfeita, mas ele submeteu a vontade dele à vontade do Pai. Então ele se impôs limitações. Então, o homem Jesus, como eu e você, nós não temos uma série de limitações, irmãos? Ou não temos? Temos muitas limitações, não é verdade? Ele também se impôs muitas limitações. Ele se impôs. Então, vamos ver aqui, amados irmãos, um texto que comprova que esse Jesus, este homem, se impôs limitação. Limitação física. Isaías 40, 28. Eu não vou abrir aqui, diz assim: não sabes que o soberano Deus não se cansa e nem se fatiga? Esse é o texto das Escrituras. O soberano Deus não se cansa e não se fatiga. Jesus é Deus, amém, irmão? Mas na condição humana ele se restringiu. E como isso, apenas exemplificativamente, irmãos, como isso aconteceu? Jesus, sabemos, teve cansaço, teve sede, teve fome e morreu. Irmãos, Deus não morre. Deus é eterno. Mas Jesus, em figura humana, esse Deus em figura humana, se submeteu a tudo isso. Chegou lá, ia lá para Galiléia dos Gentios. Para isso, tinha que passar por Samaria. Judeus não se dão com samaritanos. Mas tinha que passar, era necessário passar por Samaria. Olha só, necessário. Por quê? Não convém, mas era necessário. Por quê? Porque Deus sabe o que faz, não é verdade, irmão? Chegou lá e encontrou com a mulher samaritana na beira do poço. Diz a palavra de Deus que Jesus, cansado da jornada, e Deus não se cansa, mas o homem Jesus se cansou. E sentou ali. E de repente a mulher estava tirando água do poço. E quando ela tira água do poço, ele pede água a ela para beber. Evidentemente, irmão, cansado, eu posso deduzir que também estava com sede. Posso até imaginar que quando os discípulos o deixaram e foram lá para a cidade atrás de comida, também Jesus estava esperando que chegasse a comida também para ele comer um pouquinho. Então, ele se submete a essa condição humana, tal como eu, tal como você. Mesma coisa. Aqui está no texto. E tem uma parte interessante nesse texto, nessa escritura, que diz assim, que ela reconheceu Jesus, dizendo assim, mas tu és judeu. Tu és judeu. Então, claro que ela, nós estamos sendo aqui bem rudimentares, né, irmão? É claro que ela olhou para ele, viu uma pessoa humana, e uma pessoa humana com características de judeu. Então, irmãos, só para reforçar, Jesus tinha uma aparência humana. Ele foi reconhecido em forma humana. Agora eu quero fazer um parênteses aqui. Eu já fiz um comentário sobre isso, e essa é uma posição minha a respeito, porque tem posição diferente. Mas essa é uma posição que eu tenho, e isso sou acompanhado por alguns irmãos. O fato de Jesus ter sido reconhecido como figura humana, você vê que são poucos os textos da Escritura que vão falar de Jesus assim a respeito do seu semblante. Tá? São poucos os versículos. Jesus, irmãos, ele não pode ser retratado. Tem uma série
E antes disso, existiam vários filmes, antes disso, mostrando a figura de Jesus, que é um filme sobre Jesus, tem que mostrar a figura de Jesus. Irmão, no meu sentimento, eu acho aquilo um grande desserviço à causa. Mesmo o The Chosen, eu acho um grande desserviço à causa. Porque a história vai ficando interessante e depois, sabe o que acontece? A gente começa a valorizar o desempenho do ator. Aquelas figuras, aqueles personagens do filme de Jesus, com aqueles olhos azuis, aquele cabelo liso, aquilo tudo é modelo europeu, irmão. Isso é coisa da Europa. Jesus era lá da região da Palestina. Ele não deixou esboço para nós estarmos aqui, irmãos, cultuando a sua imagem. Porque ele é Deus, irmão. Deus é irretratável, irmão. Quem viu, viu. Quem não viu, não viu. E nós vamos ver na glória, bem, irmão? Tá bom. Ele é Deus. Não farás para ti imagem de escultura. No tempo das imagens de escultura, irmão, não havia filmes. Se houvesse filmes, a Hollywood lá da Grécia, por exemplo, de Atenas, tudo bem, tinha uns filmes da Grécia e Atenas com a figura de Jesus, mas não tinha, era a escultura que se fazia. Dos deuses. Jesus não foi feito para ser retratado. Jesus foi feito para ser vivido. E aí eu soube que um dia o ator do The Chosen, e nada, eu não estou criticando a pessoa em si, eu estou criticando fatos. O ator de The Chosen estava, não sei se era no aeroporto, mas a negada correu, olha, autógrafo e abraço. Por quê? Porque ele imitou Jesus. Eu sei lá da vida desse ator, rapaz. Eu não sei da vida desse ator. Eu sei que Jesus, em corpo humano, ele era puro, era santo e era perfeito. Ao Senhor teu Deus adorarás e somente a Ele prestarás culto. Ele se limitou, amados irmãos. Ele se limitou. Mas eu quero uma palavra para você essa noite. O nosso Deus não se cansa. Jesus se cansou. Mas vou dizer uma palavra para você essa noite. Você está cansado? Você sabe. O Senhor faz forte ao cansado. O poder de Deus se aperfeiçoa na nossa. O que tem a ver esse cansaço de Jesus? O que tem a ver essa fome de Jesus? Você tem fome e sede de justiça? Bem-aventurado você é. Tem muita coisa aqui, não vai, a hora já avançou. Vai alta noite, o dia já vem. E vamos parar por aqui. Vamos parar por aqui. Você fala só mais uma? Dá? Só mais uma? Dá? Jesus tinha limitações humanas, irmão. Ele mesmo se impôs. Jesus se limitou em conhecimento. O Deus onisciente, Jesus, que é a sabedoria de Deus, ele se limitou em conhecimento, em intelecto. O homem Jesus. Diz a palavra de Deus que o menino crescia em sabedoria. Jesus, certa feita, olhou de longe e viu uma árvore e
imaginou que essa árvore tinha frutos. Deus, irmãos. Ele olhou, disse, viu uma árvore e disse, vou ver se tem fruto. Ó, ele foi ver se tinha fruto. Por que ele disse, ô Natanael, antes, porque eu te digo que... Hein? Natanael, me ajuda. Porque eu te vi debaixo da figueira, tu está espantado com esse negócio? Ali era a ação do Espírito Santo. Coisas maiores tu verás. Mas aqui Jesus viu uma árvore lá e disse, vou ver se tem fruto. Agora, como vou ver, rapaz? Tu não sabe. Não, ele se restringiu. E disse que foi lá e viu que não tinha fruto. Ó, irmãos. Os olhos do Senhor estão em todo lugar. Amém, irmãos? O homem Jesus, ele só se restringiu, irmãos, aqui na terra. Mas agora o homem Jesus está sentado à destra da majestade nas alturas, com todo... Pai, restitui-me aquela glória que eu tinha antes do mundo ser mundo, antes do mundo ser criado. Ele está na igreja com toda a glória, com todo o seu poder. Os olhos do Senhor estão olhando para cá, irmão, aqui para baixo. O que tem a ver com a gente, irmão? Jesus olhou, viu, a figueira é símbolo de Israel. Ok, não tem nada a ver com a gente. Mas sim, mas Jesus continua olhando, irmãos. E Jesus está aqui no nosso reino. E Ele está olhando, irmãos. E sabe o que Ele espera de nós, irmãos? Que nós possamos dar muito. E um texto que sempre me encafifou, mas a graça do Senhor abriu o entendimento. Porque estava claro, estava dito, mas estava difícil de passar aquele negócio. Jesus disse que aquele dia, no final dos tempos, quando Jesus vai voltar, disse que aquele dia ninguém sabe. Ninguém sabe. Os anjos dos céus não sabem. O Filho não sabe. Só o Pai que... Ele se restringiu aqui na terra sobre este assunto. Mas você sabe, irmão, Jesus agora está lá à direita do Pai nas alturas. Amém, irmãos? E Ele sabe todas as coisas. E nós sabemos, irmão, que Jesus já está voltando. Porque Ele deixou as marcas e os sinais que seriam próprios, perceptíveis, antecedentes da sua vinda. E nós sabemos que Jesus está na frente. Alguns irmãos já dizem que Jesus já está com a chave na porta. E Jesus já está voltando. É um amém tão devagar. É um amém quase parando. Jesus está voltando, irmão. Irmãos, olha, aqui para nós, eu estou batendo as botas, já vou para quase 70. Estou anelando pela vinda de Jesus, estou aqui animado por isso. Aí quero compartilhar as minhas expectativas com meus irmãos. Oh, nenhuma hora pudesse orar comigo, dizendo, Jesus está voltando. Nem sei se vem. Por isso eu não tenho que pedir as mesmas coisas, irmão. Por isso é que eu tenho que pedir as mesmas coisas. Entendeu? Até o Senhor convencer, até o Espírito convencer. Porque precisa convencer o Espírito que nos convença disso. E se não for isso, eu estou perdido, irmão. Morreu na praia, irmão. Não é assim que funciona. Aleluia! Ele está voltando! Vai acabar essa perturbação. Por fim, nós vamos ver como Ele é. Aleluia! Não vai ter mais fome. Não vai ter mais sede.
não vai ter mais cansaço, não vai ter mais morte. Essa limitação humana de Jesus que reflete em nós, irmãos, isso tudo vai passar. Jesus está voltando. Lembre-se, meu irmão, agradou o Pai dar a nós, esse pequenino rebanho que saiu em toda a terra, o reino dele, irmãos. E nós vamos experimentar o reino visível do Senhor aqui na terra, irmãos. Ele vai voltar. E nós haveremos de reinar com Ele em glória. Que Ele esteja reinando hoje em nossos corações. Reinando em nossos corações, irmãos. Para que naquele dia nós nos apresentemos diante dele, dizendo: Senhor, combatemos o bom combate no corpo. Passamos por muitas lutas sentimentais, muitos problemas da alma, mas nós os superamos. E por vezes, Senhor, tão carente de espírito, mas, Senhor, o teu espírito nos fez. Louvado seja o nome do nosso Deus. Irmãos, diante de nós, o pão e o cálice. Esse é um tempo, irmãos, de nós lembrarmos a memória de Jesus, a obra que ele realizou em nosso favor. Mas também é tempo de lembrarmos daquele caráter sem mancha, sem mácula do Senhor Jesus Cristo. Todas as vezes que vocês comerem, lembre-se de que o perdão de pecados de vocês, comer, beberem, perdão do pecado de vocês já está resolvido. Mas lembre-se também que o meu corpo foi dado para que vocês possam viver por ele. Quando comemos do pão, não comemos apenas um pedaço de alimento, como bebemos do cálice, não bebemos apenas um pouco líquido. Nós bebemos e comemos realidades espirituais. Diante desse pão e desse cálice, o Senhor está dizendo para nós: sede santos, porque eu sou santo. Diante desse pão e desse cálice, o Senhor está dizendo: vocês podem andar no Espírito e não na carne. Diante desse pão e desse cálice, o Senhor Jesus está nos dizendo, irmão, aquele que se une com Ele é um só. E assim como Ele é, nós também somos. Bendito seja o Senhor. Louvado seja o Senhor. Nós que, pela graça do Senhor e misericórdia dele, já experimentamos a oportunidade de confessá-lo como Senhor e Salvador. Nós que reafirmamos esse fato no nosso batismo, nós temos toda a liberdade de participar desta mesa, sem nenhum impedimento. Se há entre nós alguém que tenha cometido pecado, o que a palavra de Deus nos ensina? Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de todo mal. Arrependemos-nos, pois, e participemos, amados irmãos, da mesa do Senhor. Os irmãos vão seguir o roteiro, não é isso? Em fila. Pega do pão. O irmão aqui ajuda só na. E aí